Com esta celebração, essa solenidade de Cristo Rei, nós encerramos o nosso ano litúrgico. O ano litúrgico começa com os acontecimentos do nascimento de nosso Senhor Jesus, e depois, durante todo o ano, nós vamos olhando a vida de Jesus, situação por situação, até que nós vamos celebrar o dia da vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, que é representado pela festa de Cristo Rei. Quando Jesus vier, na sua segunda vinda, Ele não só vai vir para julgar os vivos e os mortos, mas Ele também virá para ser Rei definitivamente. Naquele dia, nada mais impedirá que Cristo reine sobre nós. Nada mais impedirá que o reino de Cristo seja aquilo que deve ser. Porque embora o reino de Cristo já tenha começado, nós não precisamos nem ser doutores em teologia para entender que o reino de Cristo ainda não é definitivo. Porque ao mesmo tempo que o reino de Cristo está no meio de nós, ainda o mal está no meio de nós. Ainda o pecado está no meio de nós. Ainda o desamor está no meio de nós. De maneira que há uma batalha espiritual entre o reino de Cristo, entre aqueles que querem ser e que são do reino de Cristo e aqueles que não querem ser do reino de Cristo. Como Jesus disse, quem não está comigo, aliás, quem não recolhe comigo, espalha. Quem não está no reino de Cristo, de alguma maneira, mesmo que seja usado meio que inconsciente pelo mal, mas irá atrapalhar o reino de Cristo. Mas se é verdade que Cristo reinará plenamente no último dia, e é verdade ao mesmo tempo que existe esta batalha, é verdade que é possível que Cristo já comece o seu reinado definitivo na minha vida, na minha história. E o que a igreja quer nos apresentar hoje com esta solenidade é justamente isso, que o reino de Cristo precisa de alguma maneira começar agora. E é possível que Cristo reine e impere sobre mim. Eu preciso permitir que Cristo reine na minha vida. Só que isso não é um sentimento. Só que isso não é um romantismo. Ai, que lindo! Jesus é o meu rei. Ai, Jesusinho, o Senhor é o meu rei. Ai, que fofinho, Jesus. Mas a minha vida, eu a vivo como se Cristo não existisse. Cristo é o meu rei, mas eu sou a minha própria lei. Cristo é o meu rei, mas quando eu quero fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa, eu não olho para a lei de Cristo. Eu não olho para a vontade de Cristo, mas eu olho somente para mim e para as minhas vontades. Eu olho para os meus mandamentos. Eu olho para os meus critérios. E mesmo que sejamos pessoas que rezemos, que estejamos na missa, se nós fazemos a todo tempo só o que nós queremos, então Cristo não é o nosso rei. Eu lembro quando eu era piá ainda na escola, e eu já tinha apelido de Padreco. Tinha um professor de matemática, me chamava de Padreco. E aí, uma vez conversando lá, os alunos lá no intervalo de aula, não sei o que lá. E aí, um professor disse assim, conversando aleatoriamente: olha, eu não vou na igreja não, eu não sou de rezar, mas o que importa é ter Deus no coração. Não é verdade, Padreco?
Eu era meio bobinho naquela época, não falei nada, fiquei quieto. Mas me diga, eu não quero ir na igreja, eu não quero rezar, eu não quero nada com Deus e eu tenho Deus no coração. Mas que bobagem que é essa, meu irmão? Que besteira que é essa, minha irmã? Se eu quero que Cristo viva em mim, eu tenho que viver para Ele. São Paulo diz isso na carta aos Gálatas. Com Cristo eu fui pregado na cruz. Eu vivo, mas não sou mais eu. É Cristo que vive em mim. Para que Cristo viva em mim, eu preciso morrer para mim. Eu preciso morrer para as minhas leis. Eu preciso morrer para os meus critérios. E a lei de Cristo, a vontade de Cristo, a bondade de Cristo é que tem que imperar. Senão Cristo não reina no meu coração. Se Jesus está no meu coração, eu dei o meu coração para Ele. E se eu dei o meu coração para Ele, eu não faço mais o que eu quero. Ele faz o que Ele quer. Quando você dá um presente para alguém, você agora não vai ficar dizendo, ó, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. Você deu. A pessoa vai ter que fazer o uso que precisa fazer. Mas você deu. Não é mais seu, você não manda mais naquilo. Você deu para que a pessoa faça o uso que ela bem aprouver. Se você deu o seu coração para nosso Senhor, é nosso Senhor que tem que mandar na sua vida, usar da sua vida. E existem certas coisas, meus irmãos, que não são compatíveis com o reino de Deus. Um cristão que diz que tem Jesus no coração e que Jesus é seu rei, não pode fazer alianças com coisas que Cristo não faz alianças. Não pode ser amigo de coisas que Cristo não é amigo. Não pode amar aquilo que Cristo não ama. E digo isso especialmente a vocês, crianças. Se vocês são amigos de Jesus, vocês não podem ser amigos daquilo que Jesus não é amigo. Vocês não podem ir para lugares que Jesus não iria. Vocês não podem dizer coisas que Jesus não diria. Vocês não podem amar aquilo que Cristo não ama. Mas vocês têm que amar aquilo que Jesus ama. Vocês têm que ser amigos daquilo que Jesus é amigo. Vocês têm que ir aonde Jesus iria. Vocês têm que dizer aquilo que Jesus diria. Vocês têm que ouvir aquilo que Jesus ouviria. Vocês têm que ver, assistir, acessar aquilo que Jesus aprova. Jesus disse, ninguém pode ter dois senhores. No ofício da leitura de hoje, que nós sacerdotes rezamos, já rezei hoje de manhã, a igreja nos apresenta um dos escritos de Orígenes, um grande autor dos primeiros tempos da igreja, e ele diz justamente esta verdade. É de se notar também a respeito do reino de Deus. Da mesma forma que não há participação da justiça com a iniquidade, nem há sociedade da luz com as trevas, nem pacto de Cristo com Belial, assim o reino de Deus não pode subsistir junto com o reino do pecado. E aqui, meus irmãos, entendam pecado no sentido mais amplo, no sentido de tudo aquilo que ofende a Deus, que machuca a Deus, que ofende os irmãos, que machucam os irmãos, a nossa fé, a nossa moral, a nossa integridade como pessoa, a nossa dignidade de pessoa humana. Por conseguinte,
se queremos que Deus reine em nós, de modo algum reine o pecado em nosso corpo mortal. Repito, por conseguinte, se queremos que Deus reine em nós, de modo algum reine o pecado em nosso corpo mortal. Mas mortifiquemos nossos membros que estão na terra. Seguir Jesus é morrer um pouquinho. Custa, é uma morte. Mas Ele nos ensinou isso. É necessário morrer para si mesmo para viver para a vida eterna. É por isso que o evangelho de hoje é o evangelho da cruz. Não é, poderia ser o evangelho da segunda vinda, e ano que vem será. Mas a igreja quer mostrar para nós que para que Cristo reine é necessário que eu morra com Ele. Foi isso que aconteceu com os 2 ladrões que estavam ao lado de Jesus. Teve um que não percebeu e não aproveitou a hora da cruz, a hora da sua morte, a hora do seu sofrimento, aquela hora derradeira em que ele poderia redimir toda a sua vida. Ele estava com o Salvador ao seu lado. Mas aquele homem, na hora da morte, não foi capaz de se arrepender. Você que fica aí esperando confessar os seus pecados na hora da morte, aquele homem que teve esta grande oportunidade, olhou para Jesus e junto com todos os outros, se tornou um blasfemo. Além de todos os pecados que ele cometeu durante a sua vida, na hora da sua morte ele conseguiu ser pior. Além de ladrão, de assassino, se tornou um blasfemo. Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas teve o outro, que na hora da sua morte, mais do que a morte física, ele morreu para ele mesmo. Naquela hora, naquela última hora, ele percebeu que tudo o que ele fez na vida não valeu nada. Naquele último momento, ele encontrou e entendeu tudo aquilo que o seu coração mais procurava. Ele procurou o amor numa vida de bandidagem, sei lá o que fez na vida. Mas naquela hora, ele olhou para aquele rosto desfigurado, maltratado, cuspido, ensanguentado. A hora menos inoportuna de crer que Jesus era rei. Mas ele fez um ato de fé. Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Em verdade eu te digo, ainda hoje, para os protestantes que dizem que no céu está todo mundo dormindo, que não tem ninguém no paraíso, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquele homem morreu 2 vezes. Morreu de morte física, mas encontrou a morte salvadora. Ele abandonou tudo, aquilo que ele confiou a vida toda, e confiou no único necessário, Jesus. Na última hora, Jesus foi o seu rei e o seu Senhor. No último segundo, meus irmãos, nós não sabemos como será a nossa última hora. Se a nossa última hora será como o do bandido que se tornou blasfemo, ou do bandido que se santificou e se salvou. Mas nós temos uma vantagem. Aqueles 2 conheceram Cristo na hora da morte, mas você conhece Ele agora. Você conhece Ele hoje.
agora é a hora. Se nós precisamos que Cristo seja Rei, não esperemos a hora da nossa morte, que Ele seja Rei hoje. Que Ele seja Rei agora e para sempre, agora e na hora de nossa morte. Amém. Porque se Cristo começar a reinar agora, na última hora Ele reinará. E reinará para sempre. Meus irmãos, nós somos felizes, porque nós podemos ouvir estas verdades enquanto há tempo. Deus cuida de nós. Deus se preocupa com você e te dá a graça de saber dessas coisas agora. Portanto, para finalizar, renunciemos da nossa vida tudo aquilo que não é de Cristo. Renunciemos da nossa vida tudo aquilo que não é do reino de Deus. E permitamos que Jesus reine cada vez mais. É um trabalho. Não é de hoje para amanhã você vai ficar santo. Mas é todo dia um pouco, todo dia uma renúncia. Todo dia se perguntar, isso agrada a Cristo ou não agrada a Cristo? Isso é da vontade de Deus ou é da vontade de Deus? E todos os dias um pouco, nós veremos que o reinado de Cristo se estenderá nas nossas almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.